Olá, alunos! Vamos dar início à nossa última aula de estruturas algébricas, hoje falando sobre corpos, né? Vamos falar sobre corpos, subcorpos, homomorfismo, isomorfismo, né? Então, hoje a gente finaliza a nossa aula sobre estruturas algébricas, né? Já trabalhamos atividades anteriores e hoje a gente vai fazer a correção da atividade proposta pela professora. Então, vamos para a nossa primeira questão, que fala sobre corpos e subcorpos, né? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é justamente essa classificação, essa identificação do que é um corpo e de o que é um subcorpo, né? Porque a gente só vai conseguir realizar uma atividade sobre esse contexto quando a gente realmente faz o entendimento, quando a gente compreende essa diferenciação, né? Então, um corpo nada mais é do que um anel comutativo com unidades, né? Então, se ele tem todas essas características, né, de um anel de unidade, eu também posso chamá-lo de um corpo, tá certo? Então, eu preciso relembrar quais são as propriedades que me levam a um anel comutativo com unidades, né? Que seriam as propriedades, ou seja, quando você tem uma operação e que você consegue realizar as propriedades, né, associativa, distributiva, comutativa e elemento neutro. Então, eu preciso comprovar essas 4 propriedades para que eu possa classificá-lo como um anel comutativo com unidade e, consequentemente, eu posso também chamá-lo de corpo, tá certo? E aí, quando a gente vem falar de subcorpo, né, seria o conjunto, quando nós temos dois conjuntos em questão, que é basicamente o que nós temos aqui, nós temos o conjunto L, nós temos o conjunto R, né, e um vai ser subcorpo do outro, né, quando a gente conseguir admitir o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação, né? Que aí o elemento neutro da adição é o 0 e o da multiplicação é o número 1, né? Quando a gente realizar as operações que nos forem propostas, né? Quando a gente fizer a operação que é de x menos y ou a menos b, né? E o resultado desse conjunto pertença ao nosso conjunto original, né? Então, aqui a gente vai identificar para que o conjunto R seja um subcorpo de L, quando a gente fizer x menos y, o resultado que nós encontrarmos precisa ser um resultado pertencente ao nosso conjunto L. E quando nós fizermos também a outra verificação com relação à segunda operação, né? A segunda operação que a gente está vivenciando, que seria x vezes y elevado a menos 1. Então, quando eu fizer essa operação, o resultado também precisa fazer parte do conjunto L, tá certo? Então, essa é a definição para a classificação de corpos e subcorpos. Então, agora a gente vai ver o que é que a nossa primeira questão nos propõe. Assim como podemos classificar as estruturas de anel e de subanel entre si, uma relação semelhante pode ser estabelecida entre corpos e subcorpos. Nesse sentido, considere o grupo dos números reais com a operação aditiva e a operação multiplicativa. A partir dela, podemos construir a estrutura algébrica, né, do conjunto L, também com a operação aditiva e a operação multiplicativa, considerando as operações usuais derivadas em R, sendo o nosso L A mais B raiz de 5, tal que o valor numérico de A e o valor numérico de B sejam elementos pertencentes ao conjunto dos números racionais. Então, o primeiro passo é que a gente consiga identificar, obviamente, quais são os elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais. Eu sei que eu tenho aí uma amplitude maior de elementos, né? Mas eu tenho aí algumas especificações, né? O conjunto dos números racionais, eles envolvem
números positivos, negativos, nós temos dízimas periódicas, nós temos fração, mas eu só tenho uma fração cujo resultado dessa divisão seja exata. Eu tenho uma raiz quadrada, mas eu tenho uma raiz quadrada de quadrados perfeitos, né? Que dão um resultado exato. Então, o conjunto dos números racionais, ele é mais amplo, mas ele também tem algumas especificações. Então, eu preciso conhecer os elementos pertencentes a esse conjunto para identificar se o resultado que eu vou encontrar para os cálculos que eu vou realizar realmente fazem parte desse conjunto numérico, tá certo? Justifique por que L, na sua operação aditiva e na operação multiplicativa, pode ser considerado como um subcorpo do R, do conjunto dos números reais, no processo aditivo e no processo multiplicativo. Dica: utilize a proposição que relaciona corpos e subcorpos com a existência do elemento neutro, né? E o fechamento das operações, certo? O fechamento, a gente sabe muito bem que é o processo que nós vamos realizar, ou seja, o cálculo que a gente vai realizar, os elementos precisam pertencer àquele conjunto, e quando a gente faz a operação, o resultado também precisa fazer parte daquele conjunto que nos foi apresentado, né? Que aqui no caso seria o nosso conjunto dos números racionais, então, ou seja, os valores que eu vou utilizar para x e x menos y precisam ser elementos do conjunto dos números racionais. O resultado que eu encontrar também precisa fazer parte dos números racionais. Então, tanto a organização como o resultado precisam ser elementos pertencentes a esse conjunto para que a gente prove o fechamento. Então, vamos começar. Para provar que o nosso conjunto L, com a operação aditiva e a operação multiplicativa, é um subcorpo do conjunto dos números reais no processo aditivo e do processo multiplicativo, verifiquemos os seguintes itens, né? Os elementos neutros de R em relação à operação aditiva e à operação de multiplicação usuais pertencem a esse conjunto L, que é o nosso conjunto de números racionais. Então, vamos elaborar as nossas ideias. Como eu estou trabalhando com o processo multiplicativo e o processo aditivo, né, eu preciso relacionar o elemento neutro de cada uma dessas operações. O elemento neutro referente ao processo aditivo é zero. Então, obviamente, nós vamos pegar a operação que nos foi dada lá no início, que foi A mais B raiz de 5, né? Foi essa operação que nos foi apresentada. E aí, se eu estou trabalhando, eu estou procurando o elemento neutro do processo aditivo, eu vou identificar quais são os valores que eu vou atribuir a A e a B, que vão me resultar em zero, certo? E zero, obviamente, pertence ao conjunto L, que é o conjunto dos números racionais, né? Então, aqui para A e para B, a gente atribuiu zero, para que a gente pudesse realizar as operações. Quando eu faço zero vezes a raiz de 5, dá zero, e 0 mais 0 dá zero. Então, aqui eu consegui provar o elemento neutro do processo aditivo. Agora, a gente vai provar o elemento neutro do processo multiplicativo, né? Ele seria o nosso número 1. Então, obviamente, eu vou pegar a mesma equação e vou pensar e vou substituir os valores de A e os valores de B, de forma que eu consiga chegar no nosso elemento neutro do processo multiplicativo. Então, quando eu faço 0 raiz de 5 dá 0, 1 mais 0 é 0, certo? Perdão, 1 mais 0 é 1. Então, aqui a gente tem 1, obviamente, pertence ao conjunto de L, porque é o conjunto dos números racionais. Então, 0 e 1 pertencem a L, pertencem a esse conjunto, tá certo? Então, aqui a gente pôde comprovar essa informação. Agora, a gente vai fazer a identificação, né, com relação se x e y, né, substituindo os valores de A e B, certo? Lembrando que você pode aí trabalhar com as letras que você desejar, tá certo? Isso independe. Então, se x e L pertencem ao conjunto dos números, pertencem ao conjunto L, então o nosso x seria
A mais B raiz de 5, foi essa a operação que nos foi apresentada. E o valor de Y precisa continuar essas letras, né? Ou ter valores diferentes, ou seja, você precisa escolher letras diferentes das que você escolheu para atribuir o valor de X. A gente trabalhou essa questão na aula passada, né? Por quê? Porque eu preciso encontrar valores diferentes. Aqui eu quero o valor de X, aqui eu quero o valor de Y. Então, eu não posso atribuir o valor de mesmas letras. Então, por isso que eu preciso colocar C e D, ou W e Z, eu preciso colocar letras diferentes do que nós temos aqui, para provar que nós vamos encontrar resultados diferentes, tá? Onde os valores de A, de B, de C e de D obrigatoriamente precisam ser elementos pertencentes ao conjunto dos números racionais, né? Que são o conjunto numérico que formata o conjunto L que nós estamos trabalhando. A operação matemática que vamos realizar é x menos y, onde o nosso valor de x é esse, o nosso valor de y é esse aqui, resultando aqui num jogo de sinal, tá certo? Onde a gente vai realizando o jogo de sinal e já vai agrupando os termos que forem semelhantes. Então, eu tenho a letra A. Quando eu faço menos com mais, eu tenho menos. Sobrou a letra C, ela já se agrupa aqui com a letra A, que é o termo semelhante. Não temos mais nenhuma letra para operar, então a gente fecha esse parêntese e continua. Eu tenho B raiz de 5, que vai ser agrupado com D raiz de 5. Menos com mais é menos, então ele fica negativo, ok? Agora os elementos já estão todos agrupados, porém, no nosso segundo parênteses, as letras estão acompanhadas da raiz de 5, então a gente pode colocar aqui essa raiz em evidência, né? Então, a gente vai ter aqui que A menos C mais raiz de 5B menos D, ou essa raiz pode vir para cá, essa representação também é bem simples com relação a isso, certo? Então, como A menos C e B menos D são elementos pertencentes ao conjunto dos números racionais, então, x menos y pertence a L, ok? Vamos seguindo. Agora, nós vamos fazer a identificação com relação ao nosso elemento neutro, tá certo? Ao nosso elemento neutro do conjunto, tá? Então, o que é que a gente precisa identificar, tá certo? Quando a gente fizer x operado com x elevado a menos 1, precisa resultar no meu elemento neutro. Da mesma forma que quando eu fizer x x elevado a menos 1 operado com x, eu também preciso encontrar o elemento neutro. Ou seja, eu vou fazer essa operação de ambas as formas e o resultado obrigatoriamente precisa ser o nosso elemento neutro que nós estejamos operando, tá certo? Então, a operação relativa ao elemento neutro seria x vezes y elevado a menos 1. Aqui a gente identifica quem é o nosso x, quem é o nosso y, e aqui a gente começa a operar, tá certo? Então, vamos lá. Coloquei aqui a fórmula para você saber. Aqui nós fazemos as devidas substituições. Esse é o valor de x, esse é o nosso valor de y elevado a menos 1, tá certo? A gente aprendeu desde o ensino fundamental que números, né, ou letras elevados a expoentes negativos precisam ser transformados em fração e girar a ordem, né, desses elementos para que esse expoente deixe de ser negativo e passe a ser positivo, que foi isso que foi realizado aqui. Então, a gente transformou essa operação numa fração, né, e giramos a posição, tá? Obviamente, eu vou transformar o meu primeiro elemento também numa fração, para que a gente possa fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Então, o resultado que nós identificaríamos seria esse. Porém, entretanto, todavia, nós temos uma raiz quadrada no nosso denominador. Caso essa raiz não estivesse aqui, esse aqui já seria o nosso resultado final, certo? A gente fez a conversão, né? O expoente estava negativo, transformamos em fração, giramos,
fizemos a multiplicação de numerador com numerador, denominador com denominador, aqui seria o fim do nosso trabalho. Porém, nós temos uma raiz quadrada no nosso denominador. E a gente aprendeu também desde o ensino fundamental que quando isso acontece, é necessário fazer a racionalização dessa raiz, ou seja, você precisa operar tanto o numerador quanto o denominador com a operação, sendo ela com o sinal contrário, para que a gente possa eliminar essa raiz do nosso denominador. Eu não posso seguir com o meu trabalho com essa raiz no meu denominador. Eu preciso tirar essa raiz daqui, certo? Então, para que essa raiz seja eliminada, a gente vai racionalizar, né? Fazendo a multiplicação do nosso numerador, do nosso denominador, com a mesma operação com o sinal contrário, né? A intenção é cortar e eliminar. Então, aqui gera um processo distributivo, tá certo? Vamos realizá-lo juntos aqui, passo a passo. Aí nós temos A vezes C, que é igual a AC, certo? O próximo que a gente tem é mais com menos, que é menos, A vezes D raiz de 5, AD raiz de 5. Prosseguimos, agora nós vamos fazer a distributiva com relação a B raiz de 5. Então, eu tenho B raiz de 5 vezes C, mais BC raiz de 5. Mais com menos é menos, B raiz de 5 vezes D raiz de 5 seria BD raiz de 5 ao quadrado. Vamos para baixo. Esqueci de colocar outro. Vamos para baixo. Agora a gente tem C vezes C, que é C ao quadrado. C vezes D raiz de 5 seria CD raiz de 5, mais com menos, menos. Agora vamos fazer a distributiva com relação a D raiz de 5. D raiz de 5 vezes C, CD raiz de 5, mais com menos, menos. D raiz de 5 vezes D raiz de 5 me dá D ao quadrado, raiz de 5 também ao quadrado. Qual é o próximo passo, né? O próximo passo seria ordenar os elementos que são iguais, ou seja, todo mundo que é letra se agrupa num lugar, todo mundo que está acompanhado da raiz de 5 se agrupa num lugar. Só que eu observo que eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu tenho elementos opostos. Então, antes de fazer esse agrupamento, eu vou eliminar essas questões. Então, a raiz corta a potência, ou seja, vai ficar só menos 5BD, que é esse daqui, ó, tá vendo? Menos 5BD. Porque quando a gente corta a raiz quadrada, ele torna-se um número, né, um número inteiro, e ele vem aqui para antes das letras, tá certo? A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. A raiz corta a potência, então eu vou ter 5 menos 5D ao quadrado, que é esse rapazinho aqui, certo? E ainda tenho menos CD raiz de 5 mais CD raiz de 5. São números opostos, né? Então, a gente também elimina. Então, agora que a gente já reorganizou, fizemos aí os cortes que precisavam fazer, eliminamos elementos opostos, agora a gente começa a ordenar. A C vai ser agrupado com menos 5BD, por quê? Porque é o conjunto de letras, ok? Fechou parênteses. Agora a gente vai agrupar o pessoal que está acompanhado da raiz de 5, que seria BC raiz de 5 menos AD raiz de 5. Né? Essa ordem também fica a critério de cada um de vocês, tá? E aí, como os dois estão acompanhados da raiz de 5, a gente pode colocar essa raiz em evidência, sendo ela tanto na frente quanto atrás, é opcional também, tá? E aí, no nosso denominador, o que me sobrou foi C ao quadrado menos 5D, tá certo? Então, aqui seria o resultado, certo? Só que a gente ainda precisa fazer uma observação
de uma notação, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que C ao quadrado menos 5D ao quadrado é o denominador que nós encontramos, né? O nosso denominador que nós identificamos. Então, a gente precisa chegar num resultado, né, nesse nosso denominador. Então, a gente tem aqui, isola uma dessas letras, obviamente, né? Eu tenho C ao quadrado, que é igual. O nosso 5 era negativo, ele passou para depois do sinal de igual, ficando ele positivo, certo? Se eu tenho C ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada dos elementos que estão após o sinal de igual. Então, a raiz de 5 vezes a raiz de D ao quadrado. A raiz corta a potência, do mesmo jeito, então sobra só o D raiz de 5. E aí eu vou transportar esse D aqui para o meu denominador, certo? Por quê? Porque nós precisamos de uma raiz, nós precisamos de uma razão. Eu preciso de um resultado para o meu denominador, certo? Então, significa dizer que a razão entre C e D, ou seja, esses dois elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais, tem como resposta a raiz de 5, certo? E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a raiz de 5 é um número irracional, certo? E o valor que nós precisamos é de um valor racional. Então, né? Note que C ao quadrado menos 5D ao quadrado obrigatoriamente precisa ser um número diferente de zero, né? Pois, caso contrário, nós teríamos essa operação que nós acabamos de fazer, né? Que é impossível, visto que a razão entre esses números, tanto C quanto D, a razão entre esses elementos, precisa ser um número racional, não é isso? E se a gente ficar com C a razão de C dividido por D sendo igual à raiz de 5, ele me resulta num número irracional, isso não é possível. Então, os valores aqui, tanto de C quanto de D, quando nós formos fazer a atribuição, quando formos resolver, precisam ser valores diferentes de zero, ok? Então, nós ficaríamos com essa representação final, quando nós desmembrássemos, né, esse processo, os números acompanhados apenas de letras e os que estavam acompanhados de raízes. Essa seria a representação, certo? São números racionais, portanto, x operado com y elevado a menos 1 pertence ao conjunto dos números de L, certo? De modo como as condições anteriores são válidas, podemos concluir que L, no seu processo aditivo e no processo multiplicativo, é um subcorpo dos nossos conjuntos reais no processo aditivo e também no processo multiplicativo. Então, veja quais foram os cálculos que foram necessários fazer, realizar, para que a gente conseguisse comprovar essa relação de grupo e subgrupo. Ok? Na nossa segunda questão, nós vamos falar sobre corpos e tábuas de operações binárias, né? Considerando um corpo finito, K, no seu processo aditivo, no processo multiplicativo, tal que o nosso K seja A, B, E e U. De modo que E corresponde ao elemento neutro da operação de adição, é nosso zero do corpo. Enquanto U é o elemento neutro da operação da unidade do corpo, né? Da nossa, o U é o elemento neutro da operação de multiplicação. Essas informações são muito importantes, né? Por quê? Porque a gente vai precisar montar uma tábua de operação, certo? Onde a gente tem os elementos que a gente vai usar, então a gente vai ter uma tábua 4x4, né? Que tem os elementos A, B, E e U, e a gente vai montar essas operações, né? Construa a tábua de operação referente ao processo multiplicativo, definida sobre um corpo, ou seja, sobre a multiplicação, defina, né? Sobre o K, processo aditivo e processo multiplicativo, porque a gente tem informações referentes às duas operações. Então, vamos começar a construir? Primeira informação que a gente tem, a gente vai agrupando esses contextos, né, devagarinho. A gente tem aqui, como o K, no seu processo aditivo e multiplicativo, é um corpo, então, o nosso K menos o nosso elemento neutro no processo multiplicativo
de um grupo abeliano, né? É um grupo abeliano, tá certo? Então, esse nosso K aqui precisa ser subtraído do nosso elemento neutro, tá? Note que E é o elemento neutro do corpo em estudo, certo? Porque foi dito lá no enunciado, né, que o nosso E é o nosso elemento neutro do processo aditivo. Se ele é o elemento neutro do processo aditivo, significa que ele é zero, né? Então, zero multiplicado por qualquer letra vai ser igual a quem? Vai ser igual a zero, certo? Então, E vezes X ou E vezes qualquer letra vai ser igual a E. Então, aqui a gente já consegue montar tanto na nossa linha quanto coluna essa operação. Por quê? Porque nós vamos montar a nossa tábua de operação. Então, a gente vai montar a nossa tábua de acordo com o processo multiplicativo, certo? Um dos elementos a serem trabalhados são A, B, E e U, tanto na nossa linha principal como na nossa coluna principal. Como E é o nosso elemento neutro, significa dizer que, e ele é o elemento neutro da adição, então ele é zero. Como eu estou representando com o processo de multiplicação, então qualquer número multiplicado por zero é igual a zero, né? Então, o zero aqui é representado por E, que é o nosso elemento neutro. Então, a primeira parte da nossa coluna, né, da nossa tábua de operações binárias seria essa, certo? Linhas e colunas. Para todo x pertencente a K, ou seja, o produto de E com qualquer elemento em K será sempre E. Isso é, o zero do corpo, né? Zero multiplicado por qualquer número. Tá? Então, depois você volta com calma e vai vendo essa explicação, que essa parte teórica não é tão complexa, né? Porque esse E representa o zero, né? Porque ele é o elemento neutro da adição. Então, significa dizer que E operado com qualquer uma dessas letras vai resultar em E, porque zero operado com qualquer número no processo multiplicativo é igual a zero, certo? É como se aqui a gente estivesse colocando zero, mas o nosso zero é representado pela letra E. Vamos seguindo. Aqui a gente tem, note que A operado com B é igual a U, pois, caso contrário, não teríamos a unicidade do elemento neutro U. Veja que lá também no enunciado, ele diz que, ele fala que o elemento E é o elemento neutro da adição. Então, eu sei que E equivale a zero, certo? E aí, como o processo que eu estou realizando na minha tábua é um processo multiplicativo, zero multiplicado por qualquer número é igual a zero. Então, essa linha e essa coluna já estão prontas. Na sequência, ele também diz que U é o elemento neutro. E nós aprendemos, quando trabalhamos as tábuas de multiplicação, que o elemento neutro resulta numa coluna igual à coluna principal, do mesmo jeito que a linha também é igual à linha principal. Então, como ele está dizendo que U é o nosso elemento neutro, então eu simplesmente vou copiar a minha coluna principal na coluna de U, vou copiar a minha linha principal também na linha de U. Então, isso determina o meu elemento neutro da operação. Então, aqui a gente já conseguiu construir duas linhas e duas colunas para a resolução da nossa tábua de operação. Faltando apenas esse contexto agora, né? Esses quatro elementos aqui. A operado com A operado com B e vice-versa. Vamos lá? Além disso, devemos ter que A operado com A é igual a B e B operado com B é igual a A. Nesse sentido, a tábua de operação deve ser dada por. Aí você pode me dizer, ô professor, e por que a gente vai fazer essas operações? Porque a gente está resolvendo um processo multiplicativo que vai resultar nas letras que nós temos. Então, A operado com A, se nós fizermos no processo multiplicativo, ele daria A ao quadrado, certo? E aqui a gente não tem nenhuma letra ao quadrado para representar. Então, não pode ser A ao quadrado. Então, obviamente, A vezes A tem que ser o quê? Tem que ser B, certo? Então, A vezes A é B. E A vezes B tem que ser U, né? Por quê? Porque é o próximo elemento que nós temos aqui. Então, esse A vezes B, qual dos elementos vai ser? Ele precisa ser U. Então, são deduções que
que a gente vai fazendo com as tábuas de operação. E aí, do mesmo jeito, a gente vem B operado com A, é U, ou seja, os elementos contrários, né? E B operado com B é igual a A, que foi os que nós tínhamos aqui. Então, essa é a nossa tábua de operações binárias, né? Trabalhando a nossa ideia de corpos, ok? Então, depois voltem aí com calma, revejam todo esse processo de operações binárias, né, para que vocês entendam cada uma dessas partes, né, dessas operações. E esses 4 últimos que nós encontramos, a gente realmente faz através de deduções, tá certo? Então, isso é uma questão de raciocínio um pouco, né? Que trabalha questões de raciocínio seguindo as informações que nos foram dadas. Prossigamos. Na nossa terceira questão diz assim: relações entre as categorias de anéis. A partir da definição de anel, podemos construir diversas categorias particulares, dentre as quais podemos destacar a categoria dos corpos. Com base nesse tema, complete corretamente as lacunas das seguintes afirmações, de modo a torná-las informações corretas a respeito das relações existentes entre as categorias de anéis. Relações entre as categorias de anel. Olha, esse daqui é super interessante, principalmente para que você possa guardar aí essas definições, ok? Então, na letra A diz assim: todo pode ser classificado como um corpo. Por exemplo, podemos destacar os anéis na forma de ZN, no seu processo aditivo e no processo multiplicativo, com N um número primo, ou seja, quando N for substituído por um número primo. E na aula, a professora explica essa propriedade. E essa propriedade nada mais é do que a propriedade de anel, domínio de integridade finito, certo? Então, quando eu falo de um anel domínio de integridade finito, ele pode ser classificado como um corpo, podemos destacar os anéis na forma de Z sobre N, no processo aditivo e no processo multiplicativo, quando esse N for um número primo, tá certo? Então, essas definições para realizar a terceira questão foram explicadas pela professora durante a aula e vocês têm também acesso a essas informações no livro de vocês, tá? Na letra B, ele diz: todo fulano de tal pode ser classificado como um anel comutativo com unidades. Por exemplo, podemos destacar um anel no conjunto dos números inteiros, sendo ele no processo aditivo e no processo multiplicativo. De quem estamos falando? Estamos falando de um anel de integridade. Essa é a definição para um anel de integridade, tá certo? Na letra C, nem todo fulano de tal pode ser classificado como um anel comutativo. Por exemplo, podemos destacar o anel, né, onde a gente tem aqui a matriz segunda do conjunto dos números reais, sendo ele no processo aditivo e no processo multiplicativo. Então, de quem eu estou falando? Quem é que tem essas características específicas? Seria o nosso anel com unidades. A professora explica toda essa terceira questão no mesmo slide, né? Ela fala sobre essa operação quando Z é um número primo, ela fala dessa especificidade de um anel de integridade, da mesma forma que ela fala que nem todo anel de integridade, né? A gente tem algumas especificações, porque o anel com unidades tem relação com o anel com integridade, mas nem sempre, ao contrário, essa especificação é correta. Então, na aula, ela explica bem direitinho essas propriedades. Então, esse terceiro quesito é bom para você anotar cada uma dessas definições aí no seu caderno para estudar, certo? Vamos para a nossa quarta questão, onde nós vamos trabalhar com anel de polinômios, tá certo? Nós vamos, nessa parte, trabalhar com o nosso anel de polinômios. Então, considere o anel de polinômios Z
a x no processo aditivo e no processo multiplicativo, munido de suas operações usuais de adição e multiplicação de polinômios. Além disso, nesse anel, sejam os seguintes elementos. Então, a gente tem o px, o qx, são os elementos que nós estamos aqui. Com base nesses polinômios, responda. Classifique os polinômios apresentados em relação ao grau, a completude e a monotocidade apresentadas em uma forma padrão. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, a gente precisa destrinchar essas palavras complexas, né? A gente primeiro precisa lembrar desse contexto, né, de polinômios, que a organização do polinômio, a gente sempre trabalha essa organização de polinômio na ordem crescente, tá certo? Então, na maioria das vezes, como nessa situação, eles vieram todos fora da ordem. Então, para que facilite a nossa resolução das 4 letras que nós temos para fazer, é importante que a gente coloque esses polinômios na ordem crescente, tá certo? E quando ele se refere a essa monotonicidade, ele refere-se à identificação de que esse polinômio pode ser classificado como mônico e não mônico, tá certo? Então, em vez de ler todas essas alternativas, vamos responder uma de cada vez, né, para que a gente possa ir trabalhando as informações, cada uma de uma vez. Então, nós temos aqui o nosso polinômio no seu formato original. Depois disso, nós vamos colocá-lo na forma padrão, né? Então, a forma padrão seria 1 menos x, 3x ao quadrado mais 5x, certo? Então, essa seria a forma padrão, que seria esse polinômio na ordem crescente, tá? E aí, quando a gente for fazer a observação, a gente vai ver o seguinte, certo? Que ele é um polinômio incompleto. Por que ele é um polinômio incompleto? Porque a nossa ordem crescente ela não está completa. Veja, aqui nós temos o zero, né? Aí nós teríamos aqui, na sequência, teria que ter x elevado a 1, nós também não temos. Aí eu tenho x ao quadrado, ainda está faltando x à quarta, né? Então, essa ordem não está completa, tá certo? Então, aí ele se caracteriza como um polinômio incompleto. Como é que a gente identifica o grau? Tanto para identificar o grau, como para identificar se esse polinômio é mônico ou não mônico, o nosso foco de atenção é no termo de maior grau, certo? Então, o nosso termo de maior grau aqui é o nosso x à quinta, certo? Então, o nosso termo de maior grau determina o grau do meu polinômio. Então, como o meu termo de maior grau que no caso seria chamado do nosso coeficiente dominante, né? O nosso coeficiente dominante é do quinto grau, então o grau do polinômio todo é do quinto grau. E para identificar se ele é mônico ou não mônico, a gente também vai observar o nosso coeficiente dominante, certo? Se o nosso coeficiente dominante é x à quinta, quem é o número que acompanha essa letra? É 1 mais 1. Toda vez que o nosso coeficiente dominante, né, tiver como coeficiente o número 1, então isso classifica esse polinômio como mônico, tá certo? Então, o nosso polinômio px seria do grau 5, incompleto e mônico, tá? Quando nós fizemos aqui o nosso polinômio qx, a gente colocou ele na nossa ordem crescente. Vamos fazer aí a identificação, ó. Aqui seria a 0 elevado a 1, a 2 e a 3. Então, aqui nós temos toda a ordem crescente completa, né? Não está faltando nenhum elemento nessa estrutura que nos foi apresentada. Agora, a gente vai observar quem é o nosso coeficiente dominante. O nosso coeficiente dominante é menos 8x ao cubo, certo? Então, obviamente, o nosso coeficiente dominante é do terceiro grau, então o nosso coeficiente é também do terceiro grau. Então, já identificamos o grau. Vamos agora identificar se ele é mônico ou não mônico. Nós vimos no nosso polígono anterior, nosso polinômio anterior, que para que ele seja mônico,
o nosso coeficiente aqui tem que ser a unidade. E o nosso coeficiente que acompanha a letra do nosso coeficiente dominante é -8. Como é -8, então ele é não mônico. Então, essa informação é bem simples, né? A gente identifica essas informações aí anotadas e a gente resolve qualquer um desses que nos forem solicitados, ok? Seguimos. Vamos agora para a letra B. Veja o que é que ele pede. Determine o polinômio Rx, realizando a operação de Q mais P operado com X, ou seja, a gente vai utilizar a propriedade multiplicativa nesse processo, certo? Então, aqui a gente tem a propriedade distributiva, correto? X vezes Q é QX, X vezes P é PX, e o processo entre eles é um processo aditivo, tá? Então, a gente tem o nosso QX, que é esse rapazinho aqui, já colocado na ordem crescente, o nosso PX também colocado na ordem crescente. Como aqui a operação que nos foi solicitada é uma soma, então simplesmente eu vou retirar os meus parênteses e vou agrupar todos os termos semelhantes, ou seja, unidade junto com unidade, o número elevado ao nosso primeiro grau, que está sozinho, só me gera aí um jogo de sinal, mas ele não tem nenhum termo semelhante a ele. O próximo termo é elevado ao quadrado, então eu tenho 12x e tenho... eu escrevi errado aqui, pessoal, é 3x ao quadrado, ok? E o próximo é o cubo, né? Então eu tenho -8x ao cubo e também não tem a continuidade, né? Não tem a sequência. E o último que seria x à quinta, tá certo? Então a gente resolve os jogos de sinal, faz as devidas operações. Então eu tenho 1 mais 1, 2. Mais com menos, -6. 12, a gente tira 3, me sobram 9 positivos. Mais com menos é -8x ao cubo. E finalizamos com x à quinta, certo? Então, o nosso Rx está aqui, ok? Então, vamos agora responder a letra C. A nossa letra C, ele nos dá outra operação matemática para resolver. A mais bx elevado ao cubo, certo? Para que a gente possa resolver esse polinômio, é interessante que a gente faça o desmembramento dele, né? Então, para que a gente possa resolver um produto notável elevado ao cubo, a gente separa ele como um produto notável, né, elevado ao quadrado, e depois faz a multiplicação. Só que a gente fez aqui, resolução do produto notável, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Resolução de produto notável. Professora, eu esqueci dessa regra. Como é que eu faço? Coloque lá A mais BX vezes A mais BX. Vai dar mais trabalho, mas você chega no mesmo lugar, tá? Então, se você não lembra, está fazendo uma prova, não lembra da propriedade do produto notável, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não lembro. Então, faz aí o processo distributivo. Depois de resolver a propriedade do produto, agora a gente precisa, de novo, operar, né, realizar a multiplicação com esses elementos. Então, isso vai realizar uma propriedade distributiva aqui, ó. A ao quadrado vezes A vai ser A ao cubo, correto? A vezes 2ABx, a gente tem A ao quadrado BX. E A multiplicando B ao quadrado, X ao quadrado, a gente vai ter 2BX. Ok, entendi. Foi porque eu já fiz a organização aqui, ó. O resultado desse é esse daqui. Vamos seguindo. Agora a gente vai fazer o de BX. BX vezes A ao quadrado, a gente tem 2AB ao quadrado, X ao quadrado. Aqui a gente tem BX vezes 2ABX. E depois, para finalizar, a gente tem BX, B ao quadrado, X ao quadrado, tá certo? Então, o que é que você vai fazer para mim? Faça o processo distributivo e depois identifique. Os nossos elementos ficaram um pouco fora da ordem, mas eles estão todos corretos, tá certo?
só não ficou na ordem correta aqui da distributiva que eu fiz, mas eles estão todos corretos. Então, você confere aí a identificação. E aí, depois a gente vai ter, que foi feita a distributiva, certo? E depois foi organizado os termos semelhantes, certo? Então, por isso que aqui a gente tem A ao quadrado BX, porque é o mesmo conjunto de letras, da mesma forma que eu tenho AB ao quadrado, X ao quadrado, é o mesmo conjunto de letras. Então, eu fiz o processo distributivo e depois fui colocando eles na ordem, já para que a gente possa resolver os termos semelhantes. Então, eu vou ter A ao cubo. Quando eu tenho 2 mais 1 seria 3A ao quadrado BX. Aí eu tenho 2 mais 1, 3A, B ao quadrado, X ao quadrado, mais B ao cubo, X ao cubo. Esse seria o resultado para esse processo que nos foi solicitado, tá certo? Prossigamos para a nossa letra C. Quais devem ser os valores assumidos por A e B no polinômio que nós acabamos de encontrar para que o nosso Tx seja igual a Q de x? Então, vamos começar os processos, ou seja, a gente vai fazer a identificação de cada um dos elementos, tá? Então, a gente tem aqui A ao cubo, que é igual a 1. Aí, obviamente, A é igual a raiz cúbica de 1. Então, o nosso valor de A seria 1, certo? Então, aqui a gente já fez a primeira identificação. A segunda seria 3ABX. BX é igual a menos 6, menos 6x. Quase que não sai. Lembre-se que essa comparação que você está fazendo são os resultados que você encontrou no trabalho que você fez anteriormente, que é esse, com relação a QX, tá? Então, o que é que você está fazendo? Olha só, o primeiro elemento que você encontrou nessa operação foi A ao cubo. Quem é o primeiro elemento de QX? É 1. Então, o comparativo é esse, o primeiro elemento com o primeiro, tá certo? Então, o primeiro elemento de Tx, A ao cubo. O primeiro elemento de Qx é 1. Então, eu fiz a operação. Depois, eu tenho o segundo elemento de Tx, que foi 3A ao quadrado Bx, que é igual ao segundo elemento de Qx, que é menos 6x. Então, aqui a gente corta os termos que forem semelhantes. Então, eu tenho x e x, então eu posso cortar. Então, o resultado aqui seria 3A ao quadrado B, que é igual a menos 6. Também está pronto, tá certo? Vamos aqui. Nosso terceiro elemento de Tx, 3AB ao quadrado, x ao quadrado, que é igual ao meu terceiro elemento de Qx, que é 12x. Quem é que é igual? X ao quadrado, x ao quadrado. Então, 3AB ao quadrado é igual a 12. Finalizei. Vamos agora para o nosso quarto elemento. O quarto elemento de Tx é B ao cubo, x ao cubo, igual ao quarto elemento de Qx, que é menos 8x ao cubo. Então, x ao cubo por x ao cubo se elimina. Eu teria B ao cubo igual a menos 8. B é igual a raiz cúbica de menos 8 e o valor de B é menos 2, né? Por que nós finalizamos, nós concluímos? Primeiro, porque havia essa possibilidade, porque só sobrou uma letra, né? Nas demais sobraram duas, ficaria mais complexo da gente resolver esse processo. E o que me foi questionado é justamente os valores de A e os valores de B. Quais são os valores numéricos que eles vão atribuir. Sendo assim, devemos ter que A é igual a 1 e que B é igual a menos 2. Portanto, o polinômio Tx é... A gente coloca o polinômio, faz as nossas substituições, o valor de A é 1, mais menos o valor de B, que é menos 2, x elevado ao cubo. Mas com menos é menos, então o nosso Tx, com os valores numéricos que nós identificamos, seria 1 menos 2x ao cubo. Vamos agora identificar a nossa letra D, ok? Determine o coeficiente e o resto da divisão de Px
pelo polinômio dx, que seria x ao quadrado menos 1. Então, a gente vai aqui pegar, né, logo o polinômio de px, que seria 1, menos x ao quadrado mais x à quinta, tá certo? Dividido por dx, que seria x ao quadrado menos 1, certo? Para isso, considere inicialmente a seguinte forma para o polinômio. Então, cuidado, que quando você for realizar um processo de divisão, você precisa trabalhar com a ordem contrária. Veja, nós estávamos trabalhando com os polinômios, sempre organizando eles na ordem crescente, não é isso? Já quando você for realizar um processo de divisão, você precisa trabalhar com esse polinômio na ordem decrescente, tá bom? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar o nosso px e colocá-lo na ordem decrescente para a gente começar a dividir. Então, a nossa divisão seria essa. Por que que a gente faz esse processo? Por que que a gente precisa fazer essa transição? Porque nós temos aí o nosso dividendo, certo? Você vai trabalhar uma parte de cada vez da sua divisão, certo? Então, o nosso dividendo é o primeiro elemento que aparece. Então, eu tenho x à quinta. Então, o meu foco é nesse x à quinta, certo? Ou seja, eu vou multiplicar esse x ao quadrado por quanto para chegar em x à quinta. Então, essa é a sua linha de raciocínio que você tem para realizar um processo de divisão de anéis de polinômios, né? Colocou esse polinômio na ordem decrescente, certo? E aí o seu foco de atenção vai ser sempre no nosso quociente. Esse quociente vai mudando a cada uma das fases, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui x à quinta, e aí eu preciso pensar, eu vou multiplicar x ao quadrado por quanto para dar x à quinta? Tinha que ser quem? X ao cubo, certo? Essa operação, eu tenho x ao cubo vezes x ao quadrado, que vai me dar x à quinta, e x ao cubo menos 1. Então, vai me dar essa operação. Por que é que eu coloquei essa operação aqui do lado? Porque na operação de divisão, a gente faz a multiplicação, descobre qual é o número que a gente vai multiplicar, faz a multiplicação, como a gente fez aqui, e não é necessário fazer uma subtração, certo? Então, como a operação matemática é uma subtração, é interessante que você faça esse jogo de sinal aqui fora e já coloque na sua divisão o resultado já com o jogo de sinal realizado. Senão vai ficar muito confuso para você. Então, veja, a gente fez x ao cubo vezes x ao quadrado, deu x à quinta, ele é positivo. X ao cubo vezes 1 dá x ao cubo, e ele é negativo, correto? Então, o sinal aqui fora é de menos, porque a operação a ser realizada na divisão seria uma subtração. Então, menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Então, o sinal correto desses elementos seria esse. Então, agora, a gente coloca ele aqui, tá certo? Passa o traço e já coloca os elementos do jeito que estão. Eu só posso eliminar aqueles que são exatamente iguais, certo? Então, de igual aqui eu tenho x à quinta por x à quinta. Então, aqui vai dar zero, certo? Então, eu eliminei um pelo outro, deu zero. Quando eu for reescrever o meu resto, eu reescrevo ele já na ordem correta. Então, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Eu já escrevo ele na ordem correta, porque agora o meu dividendo é esse rapaz aqui. Ou seja, o meu foco de atenção é nele. Ou seja, eu vou multiplicar x ao quadrado por quem para chegar em x ao cubo, certo? E outra questão, ele é positivo, então a gente tem que ficar atento a esses sinais aqui também. Para que ele possa ser eliminado, obrigatoriamente ele tem que ter um sinal contrário aqui. Então, quando você fizer a multiplicação, que fizer o jogo de sinal, o rapaz daqui, o nosso primeiro elemento, tem que ser o quê? Negativo, porque ele tem que cortar esse que é positivo. Então, no caso aqui, a gente vai fazer a multiplicação por x positivo, certo? Porque quando eu operar ele com o sinal de menos referente à operação, ele vai ficar negativo. Então, são várias questõezinhas que você vai
observando, tá certo? Então, aqui seria mais x. Então, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, e x vezes 1 vai dar x, certo? Então, esse daqui seria positivo, esse negativo, a gente faz o jogo de sinal. Mais com menos é menos, menos com menos é mais. Então, depois de estar com o seu sinal correto, a gente vem para cá. Aí sim, tá vendo? Ó, mais x ao cubo menos x ao cubo. Então, esse elimina esse. Então, eu já vou reorganizar o meu coeficiente novamente, já na ordem correta. Então, o primeiro elemento vai ser quem? Menos 3x ao quadrado. Depois, x elevado a 1. E, por último, o nosso número 1. Agora, o nosso dividendo é esse rapaz aqui. Menos 3x ao quadrado. Então, eu vou multiplicar x ao quadrado por quem? Para dar 3x ao quadrado? Por 3, não é isso? Só que aí eu preciso prestar atenção numa coisa. Esse 3 que eu tenho aqui, ele é negativo. Então, o meu 3, quando eu fizer o processo, ele precisa resultar num elemento positivo, certo? E como a operação de divisão que eu estou resolvendo é com sinal negativo, então significa dizer que quando eu for fazer essa operação, eu tenho que fazer com menos 3. Porque quando fizer menos com menos, vai dar mais, que é o que eu estou precisando. Então, veja quanto contexto de raciocínio você vai precisar ter para poder resolver o quociente de um polinômio de anel, tá certo? Então, vamos lá. Menos 3 elevado a x ao quadrado, a gente acha menos 3x ao quadrado, aqui menos com menos mais, certo? 3 vezes 1 seria 3, e agora a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos é mais, e menos com mais é menos. Então, agora a gente coloca eles aqui, certo? Então, como esse é negativo, esse é positivo, eles se eliminam. E aí a gente vai colocar o nosso quociente também na ordem. Então, o primeiro seria x, o segundo, esses dois aqui já independem, né? Mas como esse aqui já estava na ordem, então eu continuei. X mais 1 menos 3, certo? E aqui, obviamente, a nossa divisão vai finalizar, por quê? Porque o nosso quociente é menor do que o nosso divisor, então não dá para a gente fazer. E nós temos dois elementos ainda semelhantes aqui, né? Onde a gente tem mais 1 menos 3, daria menos 2. Então, esse é o nosso resto, é o final da nossa operação. Então, o nosso quociente seria x ao cubo mais x menos 3, e o nosso resto seria x menos 2. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que se faz o processo da divisão, tá? Qualquer coisa depois vocês voltam e analisam com um pouco mais de calma, vão parando o vídeo, vão realizando junto comigo o processo da divisão, certo? Porque é dessa forma que a gente estuda matemática, tá certo? Sigamos. Vamos para a nossa quarta questão, que fala sobre homomorfismo e isomorfismo de anéis, certo? Então, a professora faz a explicação sobre essas operações referentes aos anéis. Podemos definir diferentes operações binárias sobre um mesmo conjunto de tal forma a construir diferentes estruturas. Por exemplo, podemos considerar o anel do conjunto dos números reais operando aditivamente e multiplicativo, no qual adotamos as operações usuais de adição e multiplicação. No entanto, podemos construir um outro anel, que é o anel referente ao conjunto também dos números reais, com simbologias de operações diferentes. Veja que nós já trabalhamos essa simbologia também com o processo aditivo e o processo multiplicativo, tá? Então, o que é que ele está querendo fazer aqui, o nosso contraponto? A gente identificou que quando a gente trabalha o homomorfismo, um conjunto original nos remete a uma imagem, transformando em função. Nesse processo, a gente vai estar trabalhando com o processo de funções, né? Então, no caso aqui, o nosso R, no nosso processo aditivo, nos resulta numa função dos reais no processo aditivo, né? Então, por isso que ele faz essa troca de simbologia,
Porque esse seria a nossa função e esse seria o nosso f de x, vamos dizer assim, né? Esse seria o nosso x e o nosso f de x. É basicamente essa questão aí. Mas na aula a professora explica com um pouco mais de cuidado e quando a gente for fazer a nossa correção, a gente vai ver com um pouco mais de clareza, ok? No entanto, aqui a gente já fez no qual as operações definidas nesse conjunto R sejam dadas por A operado com B, seja igual a A mais B mais 1, e o A operado com B no processo, né, no segundo, a nossa segunda operação, seja igual a A mais B mais AB, as quais estão relacionadas também às operações usuais do conjunto dos números reais, mas que permitem a construção de uma nova estrutura de anéis, certo? Então, elas também são operações do conjunto dos números reais, mas essa nomenclatura diferente nos remete a um x e a um f de x, a um y e um f de y, por exemplo, ok? Perceba, por exemplo, que no anel do conjunto dos números reais, aditivos e multiplicativos, o 0 e o 1 são os elementos neutros da operação da adição e multiplicação, tá certo? Então, aqui já é uma informação a mais que ele vem nos dando, respectivamente. Então, 0 é o elemento neutro do processo aditivo e 1 é o elemento neutro do processo multiplicativo. No entanto, no anel do conjunto dos números reais, onde eu vou ter aí o meu f de x e o meu f de y, os elementos neutros da operação de adição e multiplicação são, respectivamente, menos 1 e 0. Ou seja, esses são os valores que ele está te dando, né, para que você opere a sua função. Apesar de estarmos relacionando ao mesmo conjunto, os dois anéis apresentam diferenças entre si. Por quê? Porque aqui eu estou falando do meu x e aqui eu estou falando de um f de x, certo? Aqui eu estou falando de um y e aqui eu estou falando de um f de y, tá certo? Então, vamos começar a resolver. Com base nessas informações, vamos definir a aplicação do nosso f, certo? Onde r tende a r. A diferença é que nós vamos estar aqui com o nosso x e aqui com o nosso f de x, dado pela função f de x igual a x menos 1, prove que essa aplicação é um isomorfismo de anel do conjunto dos números reais com as operações originais de x e y, né? No anel da função dos números reais de f de x e f de y, certo? Então, eu estou falando com nomenclaturas que, na minha concepção, podem facilitar a compreensão de vocês, tá? Vamos aí a uma observação, né? Uma anotação para que você fique mais atento. Note que no domínio da aplicação devemos considerar as operações usuais de adição e multiplicação. Então, a gente tem aqui a adição e multiplicação, né? As operações usuais nesse processo que nós estamos trabalhando vão ser trabalhadas com a simbologia de mais e asterístico, enquanto no contradomínio, né, a imagem da função que nós vamos trabalhar serão consideradas as novas operações com a simbologia da operação de adição e da operação de multiplicação, mas com essa simbologia. Então, essa simbologia refere-se à função e esse daqui é o processo inicial. Então, esse aqui seria x, esse seria o meu f de x. Esse seria y, esse seria o meu f de y. Né? Então, são evoluções juntas, tá? Então, vamos começar, né? Para provar que uma aplicação é um isomorfismo de anéis, devemos provar que ela corresponde a um homomorfismo injetor ou subjetor entre os anéis em questão. Iniciemos provando que F é um homomorfismo de anéis. Isso é, dados os nossos x e y pertencentes ao conjunto dos números reais, sejam válidas essas igualdades. Então, eu tenho a minha função de x mais y, então ela precisa ser igual à minha função de x adicionada à minha f de y. Veja que quando a gente trabalhou, tá vendo? A operação de mais trabalha a função no seu original, x e y.
e essa daqui eu estou me referindo a f de x, f de y. Do mesmo jeito que o asterisco me refere à multiplicação, mas aqui x e y, e essa notação já me refere ao meu f de x e f de y. Tá? A relação é essa, né? Eu vou evoluir de um x para um f de x, de um y para um f de y, ok? Então, vamos lá. No entanto, o anel, né, aqui eu coloquei a informação que nós tínhamos quando falava desse nosso primeiro processo, certo? Onde os elementos neutros, referindo-se a nosso processo aditivo, seria -1 e 0, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o x mais y, seria o nosso f de x, né? A função que nos foi atribuída foi x menos 1. Então, no lugar de x, a gente vai colocar x mais y menos 1. E como aqui a gente só tem uma operação de adição e subtração, então a gente simplesmente elimina os nossos parênteses, ficando com o nosso primeiro resultado, né? Sendo assim, x e y pertencem a esse conjunto dos números reais. A operação que nós teríamos para fazer é essa, ou seja, fazer a substituição da função que nos foi atribuída pelos elementos que nós vamos trabalhar, que é x e y. Vamos para o outro. Coloquei aqui as mesmas informações, que se a gente precisar, a gente olha lá em cima para tirar alguma dúvida, certo? Então, a gente tem novamente a nossa função, né? A nossa função de x, que é x menos 1. E agora, a gente vai começar a operar. A gente viu que a substituição dessa função, o nosso x seria x mais y, menos 1, né? Só substituir, certo? E aí, a gente vai resolver essas operações. É como se nós estivéssemos aqui realizando um processo de distributividade, que realmente é. Então, eu tenho x, né, menos 1, e aqui operado, né, o nosso processo aqui de operação, e o x menos 1, ok? Então, aqui a gente tem esse processo. E vamos fazer, né, novamente a substituição. Então, aqui a gente tem o nosso x, que é x menos 1, mais, que é a nossa primeira operação, o y e mais 1. Aí você pode dizer, professora, mas não era menos 1. De onde a senhora tirou esse mais 1? Da nossa operação original, lá no enunciado, onde a gente tem b mais a mais b mais 1, certo? Então, a gente trocou o a por x, o b por y, então, a gente repete o sinal positivo. Como também é um processo aditivo apenas, certo? Foi o que eu fiz. Eu tirei somente os parênteses, já fui agrupando os elementos que são iguais. Então, eu tenho x, trouxe o y para cá, aí ficou menos 1, esse menos 1 e mais 1. Então, eu tenho aqui, ó, esse menos 1 e esse mais 1 que eu corto, eu fico com x mais y menos 1. Esse seria o resultado da nossa primeira operação, certo? Quando eu opero o meu f de x na minha primeira operação com o nosso f de y, ok? E agora a gente vai fazer o segundo processo, né? Onde a nossa função agora é x vezes y. E a operação que nos foi apresentada seria x vezes y menos 1, tá certo? Então, eu coloquei aqui também a notação que nós identificamos lá no começo, né? O processo de multiplicação resulta na nossa f de x operado com o nosso f de y. A gente fez as devidas substituições, como a gente já fez anteriormente, né? Nesse processo aqui, e a gente vai fazer a multiplicação do nosso x vezes o nosso y. Esse processo aqui é apenas soma e subtração, então a única coisa que eu fiz foi retirar os meus parênteses, tá certo? Coloquei aqui todo mundo no seu quadrado. E aqui eu fui fazer o processo de multiplicação, que é o que está mandando ser feito. X vezes y seria xy, x vezes 1 menos x, menos 1 vezes y, menos com menos é mais 1. Então, agora, que também nos restou apenas o processo de adição e subtração, a gente simplesmente elimina os parênteses, certo? E adicionaria aí os elementos agrupados, né? Colocaria todos os pares iguais, mas aí eu nem coloquei, eu já vou cortando para vocês identificarem. Veja, a gente tem aqui, ó, x positivo, x negativo. Então, a gente já corta, certo?
Por isso que eu nem fui organizar, porque tinha muitos cortes para fazer. A gente tem y positivo, y negativo, ó. E a gente tem menos 1 e mais 1. O que é que me sobra? X vezes y menos 1. Resolvi a minha operação, ok? E agora, a gente vem, né, fazer essa identificação, vem finalizar, né, esse contexto, como as igualdades são válidas, né? A gente fez um processo, a gente fez o outro, e o resultado finalizou igual. Para qualquer número x real, x e y, podemos afirmar que a nossa função é um homomorfismo de anel, do conjunto dos números reais no processo aditivo e multiplicativo, no anel do conjunto dos números reais, referindo-se à nossa função de x, à nossa função de y, né, no processo também aditivo e multiplicativo. Né? A relação entre o x e o f de x, o y e o f de y. Né? Provemos agora que f é injetor. Para isso, sejam x e y pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que o nosso f de x seja igual ao nosso f de y, isso é, o nosso f de x é igual a x menos 1, e o nosso f de y é igual a y menos 1. E esses resultados obrigatoriamente precisam terminar iguais, ou seja, o meu x precisa ser igual a y e vice-versa. Se isso acontecer, a gente prova que ele é um injetor, né? Então, como x e y são iguais, então podemos afirmar que a nossa função é um homomorfismo injetor. Para provar que ele é subjetor, seja o nosso y pertencente ao conjunto dos números reais, um número qualquer, note que tornaremos o nosso x igual a y mais 1. A gente vai inverter esses sinais, certo? Então, o nosso x será y mais 1, certo? Menos 1, a gente fez somente a substituição, certo? Quando a gente elimina os nossos parênteses, a gente acha aqui um corte positivo e negativo, então o nosso f de x é igual a y. Então, aqui a gente consegue provar que esses valores, das várias operações que nos foram sugeridas, eles acabam finalizando de maneiras iguais, né? Com resultados iguais. Isso é, o nosso f de x é igual a y. Como existe um x que satisfaz essa condição para y qualquer, então podemos concluir que o nosso f de, que a nossa função é um homomorfismo subjetor. Como a nossa função é um homomorfismo injetor e subjetor, podemos concluir que a nossa função é um isomorfismo do anel do conjunto dos números reais aditivo e multiplicativo no anel do conjunto dos números reais, também no processo aditivo e multiplicativo, referindo-se a x e y, função de x, função de y. Então, pessoal, essa questão de homomorfismo, isomorfismo, injetor, subjetor, é muito importante que você analise com calma a aula que foi dada, que você faça as anotações, que você saiba diferenciar uma situação da outra, para que você possa compreender, identificar e construí-los ao longo do seu processo, ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre estruturas algébricas, certo? Então, estudem, que na próxima semana nós teremos a avaliação, e eu espero que todos vocês consigam compreender com clareza esse contexto e tirarem boas notas. Então, bons estudos, a gente se vê semana que vem. Eu vou olhar, eu acho que é porque ela deve querer vir buscar o